A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui na presença de Deus, lembrando que nós estamos aí falando sobre um livro, Uma Vida com Propósito. O autor deste livro é o Rick Warren e nós estamos usando como base de estudo Uma Vida com Propósito. E você não está aqui por acaso. Nós temos aí 40 capítulos, isto nós fizemos 5 capítulos por semana, uma vez por dia, de segunda a sexta. E hoje nós estaremos falando sobre o terceiro dia. E o tema seria o que dirige a sua vida. Mas antes disso, eu gostaria que você estivesse compartilhando, que você estivesse curtindo, comentando e lembrando que é importante você estar compartilhando. Porque diante do caos que nós estamos vivendo, até mesmo as perguntas, o porquê que eu estou aqui, o porquê que está acontecendo tudo isso, em vez do porquê, você colocar a seguinte pergunta: para quê? Deus, para que o Senhor está permitindo isso? Qual é o teu propósito? Com certeza, Ele tem sim propósitos maravilhosos para fazer de você um instrumento na mão dEle. Inclusive, nós temos o nosso site, que é o www.igrejabatistaeulan.com.br, www.igrejabatistaeulan.com.br. Então, nós já vamos entrar agora no nosso terceiro dia, ou seja, no terceiro capítulo de um propósito, de uma vida com propósito. E aí sim, o que dirige a sua vida? Percebi que o que faz os homens correrem atrás do sucesso é a inveja. Isso está em Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Também na versão mais original também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. Então, voltando, o que dirige a sua vida? O que está motivando você a fazer o que você faz? Será que você faz por prazer ou você faz muitas vezes para mostrar para os outros ou até mesmo por inveja que o outro tem e você não tem, e isso tem feito com que você tenha dirigido a sua vida da maneira que você tem feito? Então fica aí um alerta. Um homem sem propósito é como um barco sem leme. Vou repetir. Um homem sem propósito. Lembrando que nós estamos falando uma vida com propósito. E nós já falamos aqui que um propósito na nossa vida, nós não podemos deixar Deus de lado. E lembrando que você não é um acidente, foi o que nós falamos no dia 2. E agora você pode saber que realmente um homem sem propósito é um barco sem leme. É um vira-lata. Você já viu o famoso vira-lata? Entendeu? Que as pessoas chamam lá de vira-lata. Não é aquele cachorro de raça. É um nada, ou seja, é um ninguém. Uma pessoa que não tem propósito, realmente é tudo isso. Todo e qualquer indivíduo tem sua vida dirigida por algo. Todos nós. E nós estamos aqui até mesmo. Eu estou aqui hoje porque estou dirigido primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, que me motivou a estar aqui, trazendo para você esta palavra, porque eu estou pensando sim na tua vida, na tua alma, na tua necessidade e o quanto você precisa ser fortalecido nesse tempo de angústia, de tribulação. Agora, a maioria dos dicionários define a palavra dirigir como guiar, controlar e direcionar. Se você está dirigindo um carro, olha, preste bem atenção, se você está dirigindo um carro ou até mesmo um prego, coisinha ali dirigindo, né, para ser pregado, ou uma bola de golfe, estará naquele momento guiando, controlando e direcionando. Até para você colocar um prego, você tem que saber certinho aonde você vai colocar, até para não receber uma martelada no dedo. Então a gente tem que tomar cuidado. Qual a força que dirige a sua vida? Neste exato momento, você pode estar sendo dirigido por um problema. E que problema você deve estar enfrentando agora? Talvez é um problema no casamento, é um problema no trabalho, é um problema financeiro, é um problema espiritual, entendeu? É um problema de luto. Por pressão ou por um prazo limitado, você está realmente aí sendo dirigido. Você pode estar sendo dirigido por uma lembrança dolorosa, aquela lembrança
que vem sempre aí latejando, é um namoro que foi rompido, um casamento, é um pecado cometido no passado, alguém que lhe feriu, e tudo isso vem como lembranças. Ou seja, um temor pungente ou uma crença inconsciente que está aí dentro de você. Existem centenas de circunstâncias, valores, emoções que podem dirigir a sua vida. Eis aqui 5 dos mais comuns. Muitos são dirigidos pela culpa. Uma das coisas que o homem muitas vezes é dirigido é a culpa, o sentimento de culpa. Tais pessoas passam a vida inteira fugindo do remorso e ocultando a sua vergonha. Talvez você é esta pessoa que um dia fracassou, um dia errou, cometeu um deslize e até hoje você não consegue se perdoar. Você não consegue trazer um perdão para você mesmo e essa culpa está te acompanhando e te faz mal, não está te fazendo bem. Pessoas dirigidas pela culpa são manipuladas por suas lembranças. Sempre você está aí, mas sempre vem aquela lembrança. E lembrando que também o nosso inimigo, Satanás, ele é o acusador. Mesmo quando você vai orar, ou muitas vezes estar na presença de Deus, ele vai dizer: quem é você? Olha o que você fez no passado. Olha o que você cometeu. Você acha que Deus vai se importar com você? Ou você acha que Deus vai se preocupar com você? Você é um pecador, uma pecadora. Então o sentimento de culpa é terrível. Elas permitem que o seu passado controle o seu futuro. Hoje você tem o futuro para viver feliz, cantando, louvando a Deus, mas esse futuro, por causa do passado, ele te trava, ele faz você muitas vezes sofrer. Elas frequentemente culpam a si mesmo, as pessoas que têm o sentimento de culpa, elas culpam a si mesmo por sabotarem o próprio sucesso. Então a culpa, ela não é benéfica, ela não te faz bem. Quando Caim pecou, é um dos exemplos que nós temos, Caim e Abel, filhos do próprio Adão e Eva, a sua culpa o fez cair da presença de Deus. E Deus disse: você será um fugitivo errante pelo mundo. Olha lá em Gênesis 4:12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo será na terra. Por quê? Ele agora tinha o sentimento da culpa. Por quê? Ele matou seu irmão. E essa culpa o fez ser fugitivo. E quantas pessoas, por causa do sentimento da culpa, têm fugido de Deus, têm fugido das pessoas, têm fugido de tantas circunstâncias, porque a culpa acaba trazendo essa consequência na vida dele. Isso descreve a maioria das pessoas hoje em dia, perambulando pela vida sem propósito. Então a pessoa com o sentimento de culpa, ela não consegue ter o propósito, porque o passado lhe ofusca esse propósito. Somos produto do nosso passado. Escute bem, nós somos produto do nosso passado, mas não temos de ser prisioneiros dele. Realmente, o que passou, o que fez, não tem como mudar, que nem o dia de hoje. O dia de hoje nunca mais vai voltar. É uma oportunidade única. Nunca mais, o dia 15 de maio de 2020 vai voltar. Então eu tenho que entender o seguinte, o dia de hoje vai passar, mas nem por causa disso eu vou ficar prisioneiro dele. Amanhã será um novo dia. E é isso que acontece com aquela pessoa que tem o sentimento de culpa. O propósito de Deus não é restringido pelo seu passado. Se Deus tem um propósito na tua vida, o teu passado não vai restringir isso, porque Deus, Ele te ama e Ele tem um propósito na tua vida. Ele tornou um assassino chamado Moisés em um líder. Preste bem atenção, você que está sentindo aí esse problema, da culpa dentro de você. Eu quero dizer para você que Deus um dia pegou um homem que tinha matado. E olha que o sentimento de matar alguém deve ser horrível, entendeu? Mas Deus pega esse homem e transforma ele. Quem foi esse homem, pastor? Moisés. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 2:12. Olhou para um lado e para o outro, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Quem fez isso, pastor?
Moisés. Aquele Moisés que orou e o mar se abriu, aquele Moisés que orou e veio as pragas, depois orou, tira as pragas, ora e vem água, né, da rocha, ele ora e Deus manda os 10 mandamentos. Esse Moisés, ele antes de tudo isso, ele tinha o sentimento da culpa, porque ele tinha matado um homem. E não somente isso, nós encontramos na Bíblia um covarde, aquela pessoa que muitas vezes, olhando, Deus não vai usar uma pessoa covarde, uma pessoa que foge de tudo. E aí nós encontramos um personagem, Gideão. Deus transformou ele em um corajoso herói. E nós encontramos em Juízes 6,15, replicou-lhe Gideão: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. O que ele estava refletindo aí? Porque os midianitas estavam vindo ali contra o povo de Israel, e agora Deus estava dizendo que ia usá-lo. E ele disse: não, Senhor, eu sou, né, o menor da minha família, eu sou o mais pobre e tal, dando desculpa. E nada mais do que covardia. Mas Deus transforma ele e ele se torna um gigante. Ele também pode fazer coisas maravilhosas. Ele, quem? Deus, pode fazer coisas maravilhosas na tua vida e na minha vida. Não esqueça disso. Aleluia! Fazer coisas maravilhosas que estamos aqui juntamente com você compartilhando em nome do Senhor Jesus. E aí nós encontramos, Deus é especialista em dar. Em dar o quê? Olha lá, as pessoas um novo começo. Deus, ele é especialista em dar a você e a mim um novo começo, graças a Deus. Não somente isso, a Bíblia diz: como é feliz o homem que tem a sua descendência, a desobediência perdoada. Ou seja, Deus tem dado a cada um de nós o perdão dos nossos pecados e os seus pecados cobertos. Deus tem coberto os nossos pecados quando nós nos arrependemos. Olha Salmos 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Vou repetir, a palavra de Deus dizendo Salmo 32, 1. Feliz é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Graças a Deus por isso. Olha agora, vamos aí na continuidade. Muitos são dirigidos pelo rancor e pela vida, ou seja, pela raiva. Quantas pessoas estão sendo levados, como diz, primeiramente pela culpa. E o outro tem o sentimento do rancor, da raiva. E eles se apegam o quê? Às mágoas. Você tem mágoa de alguém? Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém realmente te entristeceu? É um sentimento ruim, com certeza. Sem jamais superá-las. Olha agora, em vez de aliviarem sua dor através do perdão, revivem-na de contínuo em sua mente. Então eu sempre costumo dizer, aquela pessoa que tem a raiva, que tem ódio, que não consegue perdoar, é como se fosse ela tomando veneno e esperando que a outra venha a morrer. Então nós temos que estar atentos sobre isso, porque nós que vamos morrer e não a outra pessoa. Olha agora, algumas pessoas dirigidas pelo rancor se fecham e interiorizam sua raiva. Entendeu? Ela é uma pessoa fechada, que interioriza a sua raiva, enquanto outras explodem sobre os outros. É aquela pessoa que muitas vezes ela é explosiva, qualquer coisa ela reage. Ambas as reações são perniciosas e não trazem nenhum benefício. Então a pessoa que tem aí, que é dirigida pelo rancor e a raiva, tem dois extremos. Aquela uma que ela muitas vezes tem, ela fica quietinha e tal, mas de vez em quando dá uma explosão danada. Ou aquela pessoa que está sempre explosiva. Olha agora, o rancor sempre machuca, mas a você que a pessoa que trouxe tal indignação. Então ela machuca mais a você do que a pessoa, ok? Que trouxe a indignação. Aquela pessoa que te feriu, que aí você fica com rancor, você fica com mágoa, você vai sonhar com ela, você vai lembrar dela, você vai estar com ela o dia inteiro, lembrando dela. Mas ela que te feriu, te machucou, talvez nem está lembrando. Porque é aquela coisa, realmente quem vai sentir mais é aquele que recebeu, muitas vezes, o tapa, do que aquele que deu.
E infelizmente é assim que funciona. Enquanto aquele que ofendeu provavelmente esqueceu o insulto, nem está lembrando mais, está vivendo uma vida normal, e você está vivendo aí uma vida de sofrimento. E essa pessoa que nem lembra mais está seguindo a sua vida. E você continua aí angustiado em sua dor, perpetuando o passado. Você não esquece. Então, quando você lembra o dia, a hora, o mês, entendeu? E muitas vezes vem a lágrima, parece que aflora novamente a raiva. Por quê? Você está sendo movido por esse sentimento. Ouça, os que o magoaram no passado não pode continuar a magoá-lo hoje. É você que tem que decidir. A pessoa que te magoou ontem, há um ano atrás, há 10 anos, há 40 anos que seja, você não pode viver sofrendo hoje por aquela pessoa que te machucou há tantos anos atrás, a menos que você se agarre à dor através do rancor. Agora, o que passou, passou. Tenha isso em mente. Passou, passou. Não tem mais o que fazer. Nada poderá mudar o passado. Mesmo você, se você fez alguma coisa errada e tal, não tem como mudar. Ou você decide viver hoje o presente que Deus te deu e o futuro que virá pela frente, você pode escrever novamente, entendeu? Do que você viver do passado. Vamos agora. O que nós temos aqui? Você apenas machuca a si mesmo com a sua amargura. Então você está se machucando. Para o seu próprio bem, aprenda com o passado e então afaste-se dele. Então, o que você passou no passado, se foi bom, né? Se não foi bom, o que você tem em mente é que você tem que aprender com ele. Você tem que usar esse passado para te amadurecer nos dias de hoje. Se foi algo que você fez, você não vai fazer mais. Entendeu? Se foi algo que te machucou, você não vai insistir naquilo, porque não vai ser benéfico para você continuar nesse propósito. Olha o que a Bíblia diz, Jó 5:2. Ficar desgostoso e amargurado é loucura. É a Bíblia dizendo, você ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. O que nós aprendemos aqui, que a pessoa que tem esse sentimento de rancor, de raiva, infelizmente vai morrer. Porque muitas vezes vai adquirir aí uma doença, entendeu? Porque a maioria das doenças vem o quê? Por causa da falta de perdão, da mágoa, do ressentimento, do ódio. Vai criar aí muitas vezes uma gastrite, uma úlcera, um câncer, entendeu? Um infarto, entendeu? É um derrame. Então você tem que prestar muita atenção nisso, não vale a pena. Muitos são dirigidos também pelo medo. Então até agora eu falei a raiva, falei sobre o rancor e agora o medo. Quantas pessoas estão vivendo hoje com medo? Medo do coronavírus, medo de perder o emprego, medo muitas vezes de ser assaltado, medo de ter que ir para o hospital, medo de tudo, medo muitas vezes da separação. O medo está tomando conta das pessoas. Seus temores são provavelmente o resultado de experiências traumáticas. Talvez hoje você está vivendo essa experiência, principalmente hoje, né? E de expectativas ilusórias. Em termos de essa experiência traumática, é o que acontece. Nós ligamos a televisão, só vemos ali, morreu tanto, olha, morreu tanto, está aumentando, olha, está fazendo as covas. Entendeu? Aumentando o número de covas, o cemitério, aquela coisa toda. Meu Deus! Então você vai dormir muitas vezes com esse medo. Então mesmo no crescimento de um lar extremamente severo, isso também vem de um medo que você pode estar sentindo, né? Desse lar que você viveu lá no passado, que foi severo, ou mesmo de predisposição genética, até mesmo, né, uma predisposição genética. Independente do que tenha causado tal situação, pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Eu quero dizer para você que nós temos aí o nosso site, que é o www.igrejabatista.eulan. Até hoje a nossa igreja é pequena, ela não é grande. E nós tínhamos sim as gravações quando se pregava, e aí você errava, fazia alguma coisa ali na hora que você ia ministrar, e nós tínhamos a programação, um programa, Santi Forte,
e eu ia lá e editava. Se não estava legal, arrumava, tirava, arrumava e ia lá para o site bonitinho, arrumadinho. Nunca quis gravar ao vivo porque eu sabia que como que eu ia gravar ao vivo se eu errasse, se eu falasse errado, se de repente não fosse daquele jeito que eu queria, não teria como arrumar. Mas agora chegou a pandemia e nós tivemos que aceitar sim esse desafio. Era um medo que eu tinha, mas agora tive que superar esse medo. E graças a Deus, Deus tem nos honrado. Você tem sido abençoado por causa que superamos esse medo, essa dificuldade, por causa da necessidade. Agora, o que nós temos aqui? Pessoas dirigidas pelo medo com frequência perdem grandes oportunidades por terem medo de correr risco. Em vez disso, elas se comportam de maneira cautelosa, evitando o risco, foi o que acontecia conosco antes, e tentando manter a situação vigente. O objetivo hoje da live não é para que, eu tenho que alcançar lá 1.000 pessoas, 2.000, 1 milhão. Não, o objetivo nosso hoje, pela necessidade da situação das igrejas fechadas, é que, no primeiro momento, é que a nossa igreja, o nosso pessoal da Igreja Batista Eulã, fosse suprido na palavra, no cuidado do pastoreio. Esse era o primeiro objetivo. Mas Deus, que é maravilhoso, está fazendo com que não somente os nossos membros sejam abençoados, fortalecidos, alimentados, mas você que está aí do outro lado, independente do credo, da religião, independente de onde você está, que também está ouvindo esta palavra e sendo abençoado. Olha as coisas de Deus. E para isso, nós realmente precisou vencer o medo, a dificuldade, o temor. O medo é a autoimposição de um cárcere que impedirá de se tornar o que Deus pretende que você seja. Deus quer fazer de você uma pessoa vitoriosa, uma pessoa capaz, mas o medo tem te feito você ficar aí muitas vezes paralisado, porque o medo paralisa. Você tem de agir contra isso com as armas da fé e do amor. Então, somente a fé e o amor. Então, o que nos está motivando a fazer essa live? A fé, que graças a Deus pessoas serão abençoadas, e o amor por vidas, o amor por almas, o amor por você que está aí, que precisa sim de ouvir essa palavra e ser curado emocionalmente, fortalecido, vencer todas as dificuldades e lá na frente dizer que bom que eu estive ali participando dessas lives, orando, buscando, aprendendo. Graças a Deus. A Bíblia diz, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Muitas pessoas, o que acontece? O medo, ele supõe o castigo. Não, eu não vou fazer por causa que eu vou ser castigado. Mas o amor, ele supera o medo, porque o amor não é dessa forma. O amor, ele é aquela coisa, Deus, ele jamais vai te acusar, ok? Quem acusa é o diabo. O Espírito Santo está aí para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É isso que eu tenho que ter em mente. Deus, ele nos convence, ele trabalha em nosso coração. Olha 1 João 4,18, no amor não há medo. Ou seja, Deus é amor, em Deus não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, você que tem Deus, não pode ter esse sentimento medo, entendeu? Você tem Deus, então você tem tudo. Então manda esse medo embora, em nome de Jesus, porque o medo envolve castigo. E quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Ou seja, o medo, se eu fizer, não vai dar certo. Se eu tentar e não conseguir, é o medo. Mas o medo, o amor, ele lança fora todo medo. Muitos também são dirigidos pelo materialismo. Pessoas materialistas. Seu desejo de adquirir se torna um único objetivo da vida. Tem pessoas que hoje estão aí só pensando no material. E tal, é claro que a gente tem que pensar. Mas o impulso de sempre querer mais baseia-se no conceito errôneo de que ter mais me tornará mais feliz, mais importante, mais protegido. Por isso nós estamos vendo aí as ostentações, quantas pessoas ostentando,
aí muitas vezes tirando foto com as suas mansões, com seus carros de luxo, suas motos, suas piscinas, seus ranchos, e tudo isso nada mais é do que ostentação, mas essa pessoa não consegue ser feliz, porque as coisas materiais não podem nos trazer felicidade. Mas os 3 pensamentos são falsos. Por quê? Eu vou me tornar feliz se eu vou ser mais importante, eu vou ser protegido. Não, isso aí tudo é falso. Posse somente trazem felicidade temporária, ok? Uma vez que as coisas não se modificam, acabamos nos entediando e então passamos a desejar modelos mais novos, maiores e melhores, não é assim? Eu quero isso, eu vou lá, e compro. Aí eu sou feliz agora, mas daqui a pouco eu fico entediado e aí eu quero outra coisa, eu quero conseguir mais, então isso não me faz feliz. O materialismo, né, não é um propósito de Deus na nossa vida. Olha agora o que nós temos aqui. Também é um mito a concepção de que quanto mais possuir, mais importante serei. Né? Eu tenho que possuir para que as pessoas me valorizem. Não, não funciona assim. A autoestima e patrimônio não são a mesma coisa. Seu valor não é determinado pelas suas posses. E Deus deixa claro que as coisas mais valiosas na vida não são os bens, ok? O mito mais frequente a respeito do dinheiro é o que diz que quanto mais dinheiro se tem, mais protegido se está. Isso não é verdade. Quantas pessoas que têm tanto dinheiro, entendeu? Como nós já vimos pessoas ricas, pessoas afortunadas, que diante de uma enfermidade, da morte, o que puderam fazer? Nada, ok? A felicidade não dá para se comprar, é claro que vai trazer o bem-estar. Riquezas podem ser perdidas. Quantas pessoas que eram ricas agora nessa pandemia ficaram pobres, vieram à falência, num piscar de olhos, em virtude de uma enorme quantidade de fatores incontroláveis. A verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. Amém? Então vou repetir, a verdadeira proteção só pode ser achada naquilo que nunca poderão tomar de você. Ou seja, o seu relacionamento com Deus. Esse relacionamento que é o propósito que Deus tem para mim e para você, ninguém pode tirar. E pode ter então a luta, pode ter dificuldade e problema, nós temos uma paz que excede todo entendimento. Muitos são dirigidos pela necessidade de aprovação, como eu disse, né? Como nós falamos ali desde o começo, muitos são dirigidos pela culpa, ok? Que nós falamos que muitos também são dirigidos pelo medo, pelo materialismo e agora pela aprovação. Eles permitem que a expectativa dos pais, esposas, filhos, professores ou amigos controlem a sua vida. A pessoa que tem sentimento da aprovação, ela permite que outras pessoas, ou seja, venham controlar a sua vida. Porque elas precisam ser aprovadas, elas precisam receber elogio, ela precisa sim que as pessoas olhem e falem, olha, você é o tal, você... Muitos adultos ainda tentam ganhar aprovação, não é só criança não, adultos, de pais que nunca estão satisfeitos. Quantos adultos estão aí procurando a aprovação dos seus pais ainda nos dias de hoje? Entendeu? Que nunca vão ser satisfeitos. Você pode fazer o que for, você nunca vai conseguir agradar. Lembrando que Jesus nunca também agradou a todos. Não dá para você agradar a todos. Nem Jesus agradou. Outros são dirigidos pela pressão social, sempre preocupados com o que os outros poderiam pensar. E não é fácil essa pressão. O que os outros vão falar? O que os outros vão dizer? Infelizmente, os que seguem a multidão acabam normalmente perdidos nela. Aquela coisa, eu vou seguir a multidão, vai se perder. Não conheço todas as chaves do sucesso, mas uma chave para o fracasso é tentar agradar a todos. Não dá para agradar a todos. Por mais que você faça, alguém ainda vai dizer, não estava bom. Olha, teve ali um defeitinho. Não vai agradar a todos, não tem como. Ser controlado pelas opiniões dos outros é uma forma segura de deixar de lado os propósitos de Deus para a sua vida. Então você ser direcionado pelos outros
vai levar você o quê? A deixar aquilo que Deus tem o propósito. Porque é as pessoas que vai guiar a sua vida. Ah, não, você vai ler a Bíblia? Para quê? Ah, você vai assistir aquela live sobre os propósitos, né? Uma vida com propósito? Não precisa disso. Você vai orar? Ah, para com isso. Então é aquela pessoa que ela vai procurar agradar a todos, mas não vai agradar a Deus. Então importa você não agradar o homem. A quem você está agradando? A Deus, a si mesmo? Ou importa você agradar realmente, ou muitas vezes procurando agradar os homens, mas importa agradar a Deus. É a Deus que você tem que agradar. Não esqueça disso. Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6,24. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para agradar as pessoas e agradar a Deus, porque muitas vezes nem sempre as pessoas estão no propósito de Deus. Existem outras influências que podem dirigir a sua vida, mas todas levam ao mesmo impasse. Potencial não aproveitado. Você tem um potencial aí maravilhoso, é que você talvez não aproveite esse potencial. Estresse desnecessário, nossa, quanto estresse. Confesso que essa semana foi estressante para a gente. Porque para trazer para você uma qualidade, você pode ver que o vídeo está melhor, você pode ver que a voz também está melhor, da gravação, entendeu? Mas para chegar a tudo isso, nós tivemos um estresse muito grande essa semana para chamar técnico de som, para muitas vezes colocar um cabo para chegar aqui até o celular, colocar uma iluminação, tudo isso trouxe um estresse, olha, não foi fácil, mas graças a Deus chegamos. Estamos cansados, sim, mas realmente é o que acontece. Muitas vezes também esse estresse tem alguns que são desnecessários. Esse ainda foi necessário porque foi por uma boa causa. E uma vida não realizada. Quantas pessoas estão aí vivendo uma vida que não foi bem realizada? Esta jornada que nós estamos fazendo de 40 dias e hoje é o terceiro dia, nós temos ainda pela frente, amanhã e domingo não teremos. Segunda a sexta nós voltaremos. Mostrará como ter uma vida dirigida por propósito, uma vida guiada, controlada e direcionada pelo propósito de Deus. Então lembrando que o objetivo do que eu estou passando para você, uma vida com propósito, é que em tudo você precisa ser dirigido por Deus. O propósito realmente de Deus na tua vida é o que vai fazer toda a diferença. Nada mais é importante do que conhecer o propósito de Deus na sua vida. E para você conhecer esse propósito, é o que nós vamos trazer aqui como regra de fé, a palavra de Deus, que vai te mostrar qual é o propósito de Deus na tua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecê-los. Ou seja, qual é o propósito de Deus? Então nada pode compensar o prejuízo. Você deixar de conhecer qual é o propósito de Deus na sua vida, realmente não vai compensar nada que você consiga, materialismo, nada que você tente vai compensar em você deixar de conhecer o propósito de Deus para a sua vida. Nem o sucesso, nem as riquezas, nem a fama, nem os prazeres poderá compensar você deixar de conhecer o propósito de Deus na sua vida. Sem um propósito, a vida é um movimento sem sentido, uma atividade sem direção e acontecimentos sem motivo. Sem um propósito, a vida é trivial, mesquinha, inútil. Ou seja, sem o propósito de Deus na nossa vida, não tem sentido de nós estarmos aqui. As vantagens de uma vida dirigida por propósito. Existem grandes vantagens em se levar uma vida dirigida por propósito. Conhecer o propósito de sua vida faz que ela tenha sentido. Quando você sabe o propósito que Deus tem para com a sua vida, aí ela começa a ter sentido. Fomos feitos para ser importantes. É por isso que as pessoas usam métodos questionáveis como astrologia, psicologia para descobrir isso. Não que seja errado, mas muitos acabam saindo do verdadeiro propósito de Deus. Quando a vida faz sentido, você pode suportar quase tudo. Sem isso, tudo é insuportável. Então, quando você realmente sabe que tudo, Deus tem um propósito na tua vida, pode vir coronavírus, pode vir falência, pode vir problema, pode vir tudo, você vai conseguir suportar. Agora, se você não sabe qual é o propósito de Deus para com a sua vida, você não vai aguentar, vai ser insuportável tudo que virá pela tua frente. Um jovem na casa dos 20 anos escreveu: sinto-me um fracassado, pois luto para me tornar algo e nem ao menos sei o que.
Tudo o que sei fazer é sobreviver. Algum dia, se eu descobrir o meu desígnio, sentirei que estou começando a viver. Então é isso que acontece. Quantas pessoas vão para as drogas, para a bebida, para a prostituição, para procurar preencher um vazio que está no coração. E esse vazio aí é a lacuna que realmente é o espaço que está faltando Deus. Deus está faltando aí no seu coração, Jesus Cristo, para que realmente o propósito dele se cumpra na criação, que é você, para que ele dirija os seus passos. Na Bíblia, diversas pessoas expressaram sua falta de esperança. Isaías queixou-se, ele disse assim, Isaías 49:4, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor e o meu galardão perante o meu Deus. Tudo vem de Deus, tudo. É isso que a gente tem que ter em mente. Olha Jó capítulo 7, diz assim o versículo 6. Meus dias são vazios e sem esperança. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e chegam ao fim sem esperança. Então lembrando que mesmo naqueles dias mais difíceis, se você realmente não sabe o propósito de Deus na sua vida, você vai dizer, são vazios e sem esperança. E detesto a vida, não quero mais viver. Talvez você disse isso essa semana ou disse hoje, eu não quero nem mais viver. Está pensando aí até em suicídio. Eu digo para você, não faça isso. Deus tem um propósito na tua vida. Você realmente não é um ser vindo por um acaso. Deus tem um propósito. E aqui ele fala, não quero mais viver, deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Jó 7,16, a minha vida abomino, não quero viver para sempre. Retira de mim, pois meus dias são vaidade. Isso porque ele estava passando por toda aquela situação. Tinha perdido os filhos, perdido saúde, perdido os bens financeiros. Mas Deus tinha um propósito. Lá na frente, Deus foi exaltado porque Deus muda o cativeiro de Jó. Jó depois pôde dizer, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Ele disse, antes eu só ouvia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó teve experiências maravilhosas apesar das situações. Então quero dizer para você que tudo isso tem um propósito. Você vai realmente ter experiências maravilhosas. Você vai poder sair dessa pandemia, dessa situação muito mais fortalecido e fortalecida. Creia nisso. Oh glória, eu sinto a presença de Deus aqui. Oh Ramanaya Shuri Alamaya Surya. Que você possa sentir essa presença que eu estou sentindo aqui agora. Receba em nome de Jesus a alegria do Senhor no teu coração. Receba a cura para a tua alma. Receba a unção do Senhor. Receba o refrigério. Receba o perdão dos teus pecados. Receba em nome de Jesus a salvação da tua alma através de Jesus Cristo. Receba a alegria do Senhor aí onde você está agora. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A maior de todas as desgraças não é a morte. Pensa você que é a morte. Com medo do coronavírus vou morrer. Não, mas a maior de todas as desgraças é uma vida sem propósito. Esta é a pior das desgraças. A esperança é tão essencial para a sua vida como o ar e a água. Porque você tendo propósito, você tem esperança. E a esperança para você é como esse copo com água, é como o ar que você respira. É preciso esperança para vencer. Então, eu quero dizer para você, hoje você está ouvindo essa live para você ter esperança. Dias melhores, o Senhor vai pelejar, o Senhor está no controle de todas as coisas. A esperança é gerada quando se tem propósito. Se você tem se sentido sem esperança, não desista. É uma palavra para você hoje, não desista. Coisas maravilhosas vão acontecer em sua vida quando você começar a viver com propósito, propósito de servir a Deus, propósito de orar, propósito de ler a Bíblia, propósito de se arrepender, propósito de entender qual é a vontade de Deus para com você. Todos são propósitos. Deus diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Esse é o propósito de Deus. Ele quer que você prospere, Ele não quer que nenhum dano venha sobre você, Ele quer que você tenha esperança em um futuro. É a vontade de Deus, Jeremias 29:11. Você pode ter a sensação de estar enfrentando uma situação impossível. Eu não sei o que você está passando. Talvez a situação que você está vivendo agora, olhando para a situação, você diz, pastor,
o que eu estou vivendo é impossível. Eu saí dessa situação. Mas eu quero dizer que a Bíblia diz, em Efésios 3:20, pelo seu grandioso poder, operando em nós, que é Deus, é capaz de fazer muito mais do que nós jamais ousaríamos pedir, ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais sublimes orações, anseios, pensamento ou esperança. Numa versão mais original, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero dizer para você que Deus pode fazer muito mais do que você está pedindo, muito mais do que você está pensando, muito mais do que você está almejando, segundo o poder que em nós opera. Conhecer seu propósito simplifica a vida. Você conhecendo o propósito de Deus vai simplificar a sua vida. Ele define o que você faz e o que você não faz. O propósito se torna o padrão pela qual você avalia quais ações são essenciais e quais não são. Você simplesmente pergunta: esse ato me ajuda a cumprir o propósito de Deus para a minha vida? Sem um propósito claro, ficamos sem alicerce, sobre o qual fundamentar decisões, destinar o tempo e empregar os recursos. A tendência será tomar decisões com base na circunstância, nas pressões do momento e no humor do dia. Quem não conhece seu propósito tenta realizar além do que deve, e isso causa estresse e fadiga, gerando conflitos. É impossível fazer tudo o que as pessoas querem que você faça. O seu tempo só é suficiente para fazer a vontade de Deus. Não esqueça disso. Se você não consegue realizá-la por completo, significa que você está tentando fazer mais do que Deus pretendia que você fizesse, ou possivelmente você está assistindo muita televisão. Uma vida dirigida por propósito leva a um estilo de vida mais simples e uma agenda mais equilibrada. A Bíblia diz: a vida vistosa e arrogante é vida vazia. A vida simples e comum é uma vida plena. Provérbios 13:7. Há quem se faça rico não tendo coisa alguma. Já viu essa pessoa que muitas vezes não tem nada, mas é feliz? Tem lá um barraquinho simples, mas está feliz. Enquanto aquela pessoa que mora numa mansão, tem tudo, é infeliz. Não consegue dormir, tem depressão, ok? Então é isso que a gente tem que aprender. Isso também leva à paz de espírito. Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em Ti. Você está confiando em Deus? Deus dá essa paz e prosperidade. Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em Ti. Então coloque a sua mente em Deus, nessa tribulação, nessa pandemia. A sua mente tem que estar voltada em Deus. Pare de pensar derrota, de estar olhando para o caos. Não, creia. Confie em Deus. Vai passar. Conhecer seu propósito direciona a sua vida. Isso faz que os seus esforços e energias concentrem no que é importante. Você se torna eficiente ao ser seletivo. Faz parte da natureza humana distrair-se com assuntos de menor importância. Fazemos de nossa vida um jogo qualquer de pensamento, de passatempo. Olha aqui. Fazemos de nossa vida um jogo de qualquer passatempo. Muitas pessoas são como giroscópios. Já viu aquele giroscópio? Só fica girando, entendeu? Girando em um ritmo frenético, sem jamais chegar a um lugar algum. Ou senão aquele cachorro que fica correndo atrás do rabo. Já viu? Também até dá risada. Sem um propósito definido, você continuará a alterar os seus rumos. Empregos, relacionamento, igreja e outras circunstâncias externas. Você viu aquela pessoa que vive pulando de galho em galho? Nunca tá bom, nunca fica firme porque ela não tem um propósito, não tem uma vida definida. E aquele velho ditado, aquele que pula de galho em galho, com certeza vai chegar uma hora que o galho vai quebrar e o tombo vai ser feio. Ou seja, aquela pessoa também que fala, eu vou, né, é igual a gente fala, o enfermo mudar de cama vai resolver alguma coisa? Não. Porque ele precisa se curar. Mudar só de cama não vai resolver nada. Então você, que muitas vezes está aí, precisa só realmente crer que Deus tem um propósito. E quando você acreditar nisso, a cura virá instantaneamente. Graças a Deus. Olha aqui agora. Na esperança de cada mudança, solucione a confusão ou preencha o vazio em seu coração. Você pensa
Talvez seja diferente desta vez, mas isso não resolve o verdadeiro problema, uma falta de foco e de propósito. A Bíblia diz: não viva descuidadamente, impensadamente. Certifique-se de que você compreende o que o Mestre quer. Efésios 5,17. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. É isso que você tem que entender, o propósito de Deus. Você precisa não ser tolo, mas você entender qual é a vontade do Senhor, qual é o propósito de Deus na tua vida. Com uma lente de aumento, os raios do sol pode ser direcionado a fim de atear fogo à grama ou a um pedaço de papel. Você já fez isso? Quando a luz é ainda mais concentrada, como em um raio laser, ela pode cortar o aço. Olha só, não há nada tão potente como uma vida direcionada, que é vivida com propósito. Quando você vive com propósito, você é como essa luz, que é concentrada como em um raio laser. Vai ter muito mais, realmente vai ser eficaz o resultado. Os homens e mulheres que mais influenciaram na história foram os mais concentrados numa direção. O apóstolo Paulo, por exemplo, difundiu o cristianismo no Império Romano praticamente sozinho. Já pensou? Ele escreveu Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e possivelmente Filemão e possivelmente Hebreus. Todos esses livros. Então por quê? Paulo sabia o seu propósito. Por que que o Deus chamou ele? Para fazer a obra do Senhor. Então é o que eu disse, seu segredo era uma vida direcionada. Ele disse: eu estou concentrado minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Filipenses 3,13. Ele fala: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para os que estão diante de mim. Eu quero dizer para você, você viver do passado, você não vai conseguir viver uma vida plena de propósito. Então você tem que esquecer do passado, porque Paulo, lembrando que antes de se converter, ele perseguiu os cristãos, ele consentiu na morte do diácono, né, do irmão Estevão, que foi apedrejado. Ele poderia levar isso como culpa, até mesmo para o seu ministério. Mas ele fala: olha, uma coisa eu faço, esqueço o que se passou. Então, um conselho para você: esqueça o que passou. Viva hoje, plenamente. Receba o perdão de Deus, que você que se arrependeu. Viva hoje e pensando no futuro, Deus tem o melhor para você, em nome de Jesus. Se você quer que sua vida tenha impacto, focalize-a. Deixe de ser inconstante, pare de tentar fazer de tudo, faça menos. Corte até mesmo as boas atividades e faça somente o que for mais importante. Nunca confunda atividade com produtividade. Você pode estar ocupado sem ter um propósito, mas para quê? Ou seja, você pode estar fazendo até mesmo as coisas de Deus, mas muitas vezes você está fazendo, entendeu? Mas sem um propósito. E sem um propósito vai ser oco. Então, que você realmente, mesmo porque religião não salva. Você tem uma religião não vai te salvar. O segredo é estar no centro da vontade de Deus. Viver o propósito de Deus na tua vida. Paulo disse: aqueles de nós que almejam tudo, o que Deus tem para nós, fiquem concentrados nesse alvo. Filipenses 3,15. Pelo que todos quantos somos perfeitos, ou seja, concentrados em Deus, estamos realmente nesse propósito. Tenhamos esse sentimento. Sentimento do quê? De estar concentrados no alvo, que é Deus. Qual é a tua vontade, Senhor? Seja feita a tua vontade e não a minha. Conhecer seu propósito estimula a sua vida, ou seja, conhecer o propósito de Deus estimula a nossa vida. O propósito sempre produz entusiasmo. Nada traz mais vigor que um propósito claro. Nós estamos aqui com um propósito. Mesmo cansado, hoje eu estou cansado, confesso para vocês. Mas eu faço isso com entusiasmo, porque eu sei o quanto você realmente pode ser fortalecido e abençoado através dessa palavra. Então, tendo o propósito, você realmente tem um entusiasmo. No entanto, a paixão se esvai quando falta um propósito. Até mesmo levantar-se da cama se torna um fardo. Meu Deus, você fazer aquilo que não tem propósito é difícil. É normalmente o trabalho sem sentido e não o excesso de trabalho que nos esgota. Sim ou não? Se você faz aquilo que você ama, é prazeroso. Então você fazer aquilo que agrada o coração de Deus, que é prazeroso para Deus, e você faz com todo o seu coração, com certeza Deus te recompensará, Deus te abençoará.
Olha aqui, esta é a verdadeira alegria da vida, ser usado por um propósito reconhecido por você mesmo como digno, ser uma força da natureza em vez de um exaltado e egoísta, amontoado de ressentimento e frustrações, sempre reclamando que o mundo não se dê volta a torná-lo feliz. Quantas pessoas falam, eu vou casar com fulano porque ele vai me fazer feliz. E você vai casar e vai ver que realmente não é assim. Porque para você ser feliz, você tem que fazer o outro feliz. É a questão da semeadura. Então, o que eu preciso entender é o seguinte, o mundo não pode, muitas vezes, trazer para mim aquilo que eu tanto desejo. Ele vai me frustrar. Mas Deus não vai te frustrar. Você está no propósito de Deus, pode ser o que for. Você vai sim ter a felicidade, independente da circunstância que você está vivendo. Conhecer seu propósito o prepara para a eternidade. Presta atenção, você conhecendo o propósito de Deus para com a tua vida, vai preparar você para a eternidade. Se você morrer aqui hoje, você sabe que você vai estar com Ele para sempre. Muitas pessoas passam a vida tentando criar um legado a ser deixado sobre a terra. Elas querem ser lembradas quando partirem, sim ou não? Pessoas querem ter o seu nome aqui, ter o nome numa grife, ter muitas vezes numa rua, entendeu? Quando eu morrer, as pessoas vão conhecer o meu nome. Mas eu pergunto, o que adianta ter um nome conhecido aqui e não ter o nome lá no céu, no livro da vida? Não adianta nada. Então, entretanto, o que em última análise mais importa não é o que os outros dizem sobre sua vida, mas o que Deus diz. Aí eu pergunto para você, o que Deus tem dito de você? Porque Jó, com toda a situação que ele passou, o diabo chegou diante de Deus e Deus falou para ele, você vê o meu servo Jó? Íntegro, temente. Olha o que Deus falou de Jó. Aí eu pergunto para você, o que Deus tem falado de você? Será que ele pode dizer, olha, aquele lá, está me agradando, está me servindo, é uma pessoa íntegra, uma pessoa temente, uma pessoa que me ama. O que você tem feito? O que Deus pode falar de você se Ele tivesse que falar hoje alguma coisa de você? O que as pessoas não percebem é que todas as realizações acabam sendo superadas. Recordes são quebrados, sim ou não? Ah, bati recorde, né? Lá de uma coisa que eu fiz, daqui a pouco vem outra e supera aquele recorde. Reputações desvanecem, homenagens são esquecidas. Você pode ser homenageado hoje, daqui a pouco esquece essa homenagem. Na faculdade, a meta de James Dobson era ser um campeão de tênis da instituição. Ele sentiu-se orgulhoso quando seu troféu foi posto em um local de destaque na sala de troféus da faculdade. Anos mais tarde, alguém enviou-lhe o troféu pelo correio. Eles o haviam achado em uma lata de lixo. Olha lá, quando a escola foi reformada, James disse, no devido tempo, todos os seus troféus serão jogados no lixo por alguém. Tudo que você faz, no devido tempo, daqui a pouco vai se perder. As pessoas que lembram de você hoje, que te aplaudem hoje, poderão amanhã te condenar. Lembra de Jesus? Mesmo as pessoas que foram curadas, que foram abençoadas, que viram milagres, foram aqueles que disseram crucifica, o crucifica. Então, viver para criar um legado na terra é um objetivo pequeno. Uma utilização mais sábia do tempo é construir um legado eterno. Então, eu quero dizer para você, a vida com propósito é mostrar para você que você pode construir sim um legado eterno. E isto é a sabedoria que você vai adquirir aqui. Você não foi posto na terra para ser lembrado, ok? Você foi posto aqui para se preparar para a eternidade. Nós estamos de passagem aqui, peregrino. Chegará o dia em que você estará diante de Deus. E aí? Você já parou para pensar que um dia nós vamos estar diante de Deus? Você já olhou para o sol em pleno meio-dia? Você consegue enxergar ele no seu pleno fulgor? É difícil você encarar o sol, não é? Agora você parou para pensar que um dia você e eu estaremos diante do Criador, aquele que fez o sol, aquele que fez todo o universo? E aí? Ok? É isso que você tem que entender. E ele fará uma auditoria em sua vida. Ele vai ver, vai analisar tudo que você fez, tudo que você plantou, que você fez para ele. Aí aquela coisa, se você fez somente para as coisas terrenas, vai ser triste para você. Um exame final antes de que você entre na eternidade. A Bíblia diz em Romanos 14:10, pois todos havemos
pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Todos nós, eu e você um dia vamos estar lá. Não vai ter como escapar. Felizmente, Deus quer que passemos nesse teste. Por isso, Ele nos passou a pergunta antecipadamente. A partir da Bíblia, podemos supor que Deus nos fará duas perguntas fundamentais. Primeira, o que você fez com meu Filho Jesus Cristo? Lá no dia da eternidade, quando você estiver diante de Deus, tudo aquilo que você fez, aqui vai ficar. Mas o que você tem feito para a eternidade vai permanecer. E uma das coisas que Deus vai perguntar para mim e para você, o que você fez com meu Filho Jesus Cristo? Você o aceitou, você desprezou, você obedeceu, você seguiu os seus passos? Deus não irá perguntar sobre os seus antecedentes religiosos, não. Como é que você era? Você era lá da Igreja Batista Eolã? Você era católico? Você era espírita? Não, Deus não vai perguntar isso. Ou visões doutrinárias. O que você achava mesmo lá dessa visão, dessa? Qual é? Não. O único ponto importante será: você aceitou o que Jesus fez por você. Ele morreu na cruz. Derramou seu sangue por você. Aprendeu a amá-lo e confiar nele. Ele vai perguntar: você amou a Jesus? Você confiou nele? Olha o João 14,6, Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. O que você fez de Jesus? Segunda, o que você fez com que eu me dei? Vou perguntar: o que você fez com que eu me dei? Te dei, né? O que você fez com a sua vida? Então a pergunta que eu vou fazer: o que você fez com aquilo que eu te dei? Foi a vida. Deus deu para mim e para você a vida. Hoje nós estamos vivos. Quantos já morreram? Você tem essa vida. Todas as dádivas, Deus te deu dádivas, Deus te deu talento. Você sabe tocar, você sabe cantar, entendeu? Você sabe até mesmo conseguir ganhar dinheiro. Você sabe muitas coisas. As oportunidades, energia, relacionamentos, recursos. Olha, esse pessoal que você conhece no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram. Eu te dei esses contatos. E o que você fez? Você compartilhou lá o que o meu filho estava ministrando para que essas pessoas também fossem atingidas? Ou você ali ficou só para você, segurou só para você as habilidades que eu te dei? Você os gastou consigo mesmo ou os utilizou para os propósitos que Deus lhe deu? O que você está fazendo com aquilo que Deus te deu? Está usando para você mesmo, para o seu próprio interesse, seu próprio ego, ou você está fazendo isso para a glória de Deus? Prepará-lo para essas duas perguntas é o objetivo deste livro que nós estamos falando para você, Uma Vida com Propósito, de Rick Warren, ok? Inclusive é algo maravilhoso. A primeira vai determinar onde você passará a eternidade. Qual é a primeira pergunta? O que você fez com meu filho Jesus? E a segunda determinará o que você fará na eternidade. Por quê? O que você fez com aquilo que eu te dei? Tudo. Vida. O que você tem feito? Ao terminar este livro que nós estamos passando para você, você estará pronto para responder a estas perguntas. E para a gente finalizar o terceiro dia hoje, terceiro dia, pensando sobre o meu propósito. Anote aí a tarefinha que nós temos. Pensando sobre o meu propósito. Então lembrando que você não veio este mundo por um acaso. Você não é um acidente. Realmente você não está aqui apenas por estar. Deus tem um propósito. E agora você está pensando nesse propósito. Um tema para você refletir. Anote aí. Viver com propósito é o caminho para a paz. Viver com propósito é o caminho para você ter paz. Paz com Deus, paz consigo mesmo. Um versículo para você memorizar. Lembra daquele versículo? Isaías 26:3. Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Então que você tente memorizar aí, ok? Tu, ó Senhor, dá paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, pessoas que confiam em ti. Então você que confia em Deus, você tem essa paz, você tem essa prosperidade. E uma pergunta para meditar. A opinião de minha família e de meus amigos é a força que dirige a minha vida? Eu pergunto, quem que está dirigindo? Eu não vou fazer isso não, porque o que os outros vão falar?
O que a minha família vai dizer? O que o meu irmão, o que o meu pai, o que o meu sobrinho, o meu patrão? Quem está dirigindo a tua vida? E a outra pergunta, que força quero que dirija minha vida? Ou seja, qual é a força que você quer realmente que dirija a sua vida? A força do seu eu, da sua vontade, ou a força de Deus, do propósito de Deus? Nós vamos amanhã não, na segunda-feira, falar então sobre o quarto dia desse propósito, de 40, em nome de Jesus. Vou orar com você. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, que esta palavra possa realmente trazer vida para esta pessoa que ouviu comigo hoje, que assistiu essa live, que o Espírito Santo venha transformar, venha curar, venha libertar e venha, Senhor, fazer com que muitas pessoas sejam alcançadas e restauradas. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Renova as nossas forças e que todo mal, Senhor, seja tirado das nossas vidas e que o Senhor possa fazer com que possamos ter, sim, um propósito. Ó Deus, olhando para Ti e sabendo que em Ti nós somos mais do que vencedores. Cobre com Teu sangue esta pessoa, Senhor, que ela tenha um dia abençoado, uma noite abençoada e que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, fique com Deus e mais uma vez, semana que vem estaremos de volta de segunda a sexta, lembrando que domingo nós temos o nosso culto das 9 às 10 da manhã, ok? E lembrando também que você pode ajudar esta obra, muitas vezes porque não estamos tendo culto aqui presencial, e você então pode sim, através do seu celular, que hoje é tão fácil, fazer aí uma doação, uma oferta, ou até mesmo uma oferta generosa. Nós temos o código do Banco Itaú, e você pode fazer uma transferência pelo seu celular, né, que é o 341, está no nome da Igreja Batista Eulan, e você pode, através dessa, dessa transferência pela agência 0144, a conta 17760-7, 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Se você talvez não conseguiu pegar, entra no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Lá você vai encontrar essa live e as outras, e você também vai conseguir o que eu passei para você, se você sentir no coração de ofertar. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, um abraço no coração, e lembrando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe a todos na paz do Senhor. Compartilhe, curta e comenta em nome de Jesus.